Salve, nação tricolor! Hoje o papo é direto, porque o momento do Bahia é simplesmente sensacional. O torcedor que acompanhou o campeonato todo, que sofreu lá no início, agora tem todo o direito de sorrir. A maré virou, e o destino parece conspirar a favor do nosso esquadrão de aço. O cenário que parecia complicado, com Flamengo e Palmeiras dominando tudo na Libertadores, de repente mudou de figura e abriu uma brecha maravilhosa para o Bahia sonhar grande. E não é sonho distante, não. É algo que está ao alcance, com o time firme dentro da zona de classificação e a tabela cada vez mais favorável. O que parecia improvável há algumas rodadas começa a se desenhar como uma das maiores viradas de roteiro do futebol brasileiro. A decisão da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras abriu mais uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores de 2026. Isso mesmo, o Campeonato Brasileiro agora tem um G7 valendo ouro, e o Bahia está lá, firme e forte nessa disputa. E se o Cruzeiro conseguir seguir vivo na Copa do Brasil, pode pintar até mais uma vaguinha. Ou seja, o cenário que já era bom ficou ainda melhor. Agora é hora de fazer a nossa parte, manter o foco até o dia 7 de dezembro e transformar a Fonte Nova num verdadeiro caldeirão no próximo domingo. O Bahia está com uma vantagem importante na tabela. São 7 pontos de frente para o oitavo colocado, o que dá uma tranquilidade que não se via há muito tempo. É aquela fase em que tudo parece encaixar. O time joga com confiança, a torcida empurra, e os resultados vêm. Claro que ainda tem chão pela frente, mas o caminho está aberto. A projeção atual mostra que o Bahia tem tudo para garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores, sem precisar passar por aquela pré-eliminatória que sempre é um drama. E, convenhamos, o torcedor tricolor merece viver essa emoção. O mais impressionante é que o Bahia tem se mostrado competitivo contra qualquer adversário. A postura do time dentro e fora de casa evoluiu, a defesa está mais sólida e o ataque tem funcionado bem, mesmo com alguns desfalques importantes. E, falando nisso, tem notícia boa vindo aí sobre jogadores que estão voltando de lesão e podem reforçar o elenco na reta final. Mas antes de falar disso, vale destacar o quanto essa virada na tabela mostra o peso das decisões continentais no cenário nacional. Com Flamengo e Palmeiras decidindo a Libertadores, o Brasil automaticamente ganha mais espaço no torneio. E quem está se beneficiando diretamente disso é o Bahia, que vem fazendo um campeonato consistente e merece essa posição. O torcedor que acompanha rodada a rodada percebe que o time está cada vez mais maduro. Não é mais aquele Bahia que oscilava muito, que fazia um jogo bom e depois tropeçava. Agora a equipe tem padrão, tem postura, e principalmente tem objetivo. O G7 está formado, e a diferença para o oitavo colocado, que hoje é o Vasco com 42 pontos, mostra que o Bahia vive uma fase sólida. São 7 pontos de vantagem, e isso, a essa altura do campeonato, é uma distância que vale ouro. Em 30 rodadas, manter essa constância é prova de trabalho bem feito. Claro que a matemática ainda exige atenção, mas é nítido que o time está no controle da situação. E quando a gente fala de controle, não dá para ignorar o papel da torcida. A Fonte Nova lotada tem sido um espetáculo à parte. O torcedor tem comparecido, tem empurrado o time e feito a diferença em jogos decisivos. A atmosfera que se cria ali é única, e o elenco sente isso. Domingo promete ser mais um dia de festa, com o Bahia enfrentando o Red Bull Bragantino em um duelo que pode consolidar ainda mais a posição do time no G7. Dentro de campo, a expectativa é de um Bahia ofensivo, buscando o resultado desde o início. O time sabe que cada ponto conta e que uma vitória diante de um adversário direto dá ainda mais moral para o grupo. E é claro que tem aquele clima de confiança que só o torcedor tricolor entende. A projeção aponta que, com Flamengo e Palmeiras garantindo vaga pela Libertadores, o Bahia se beneficia diretamente, abrindo caminho para estar entre os 5 melhores do país com vaga direta na fase de grupos. E não é só o time principal que está em alta. A base do Bahia também vem dando show. O clube anunciou recentemente a chegada de novos talentos para as categorias Sub-14 e Sub-17, mostrando que o trabalho de formação segue firme. São 3 novos nomes que chegam para reforçar as divisões de base: Rafa Carvalho, Gabriel Gonçalves e o goleiro Paulo Manuel. O destaque vai para o jovem Gabriel, de apenas 13 anos,
que já chamava atenção no Vila Nova e agora veste as cores do esquadrão. O Bahia superou a concorrência de clubes do eixo sul-sudeste e garantiu a joia por 3 temporadas. Isso mostra que o clube está atento ao futuro, construindo uma base sólida não apenas dentro de campo, mas também na formação de jovens atletas. A política de captação nacional vem funcionando muito bem. O Bahia está se tornando referência nesse tipo de trabalho, atraindo promessas e dando estrutura para o desenvolvimento desses garotos. Isso é importante não só para o clube, mas também para a torcida, que vê um projeto de longo prazo sendo colocado em prática. Esses meninos que chegam hoje podem ser as grandes estrelas do amanhã, os futuros pivetes de aço que vão carregar o nome do Bahia pelo Brasil e pela América do Sul. E já que falamos de reforços e retornos, tem notícia boa sobre Kaique Alexandre. Depois de um longo período fora por conta de lesão, ele finalmente voltou a treinar com o grupo e já está avançando na transição física. A expectativa é que ele volte a ficar à disposição logo após a pausa da data FIFA, o que seria um reforço de peso para a reta final do Brasileirão. Ver o Kaique treinando de novo, com bola, é motivo de comemoração. A comissão técnica está tratando a volta com cuidado, mas o clima é de otimismo total. Outros nomes importantes seguem em recuperação, como Gilberto e Sanabria, mas o fato de ver peças importantes voltando aos poucos já enche o torcedor de esperança. O elenco vai ficando mais encorpado, mais equilibrado, e isso faz diferença nessa reta final. E tem mais uma boa notícia que deixou a torcida empolgada, a volta de Pulga aos treinos. Ele fez uma postagem recente que animou todo mundo, mostrando alegria e confiança. Quem acompanhou o jogador sabe o quanto ele sofreu com as lesões, teve altos e baixos, mas agora parece completamente recuperado. A foto dele com a camisa 16 e um sorriso no rosto representa muito mais do que um simples retorno aos treinos. É a imagem de quem superou um momento difícil e está pronto para ajudar o time novamente. Pulga é daqueles jogadores que fazem a diferença. Tem técnica, velocidade, acima de tudo, entrega. Vê-lo motivado, participando das atividades com o grupo e mostrando alegria, é um sinal excelente. A tendência é que ele volte aos poucos, talvez começando como opção no banco, ganhando ritmo aos poucos, mas com certeza será uma peça fundamental nessa sequência decisiva. Coincidência ou não, o retorno dele acontece justamente no momento em que o Bahia mais precisa de força ofensiva. Esse clima de otimismo tomou conta do ambiente tricolor. O torcedor sente que o time está em outro patamar. A confiança é alta, e a equipe responde em campo. Tudo indica que o Bahia vai até o fim brigando entre os primeiros, e se mantiver essa pegada, a vaga na Libertadores será apenas uma consequência natural do trabalho bem feito. A temporada tem sido um marco de reconstrução e afirmação. O Bahia voltou a ser respeitado, voltou a competir de igual para igual com os gigantes do futebol brasileiro. E mais do que isso, voltou a ser protagonista. Não é exagero dizer que o tricolor vive o seu melhor momento dos últimos anos, com um elenco equilibrado, um projeto esportivo sólido e uma torcida que nunca deixou de acreditar. E o mais bonito de tudo isso é ver como o Bahia chegou até aqui com trabalho, paciência e uma mentalidade que mudou completamente dentro do clube. Lá atrás, quando o campeonato começou, poucos imaginavam que o time poderia estar brigando por vaga direta na Libertadores. Mas o futebol é feito de superação, e o Bahia soube dar a volta por cima. Mesmo nos momentos de turbulência, manteve o foco, confiou no elenco e acreditou no projeto. Agora colhe os frutos. A equipe está jogando com personalidade, sem medo de enfrentar adversários pesados, e essa confiança é o que vem fazendo a diferença rodada após rodada. A tabela mostra um Bahia maduro, competitivo, que aprendeu a se impor. São 7 pontos de vantagem para o 8º colocado, e isso, a essa altura, é uma conquista imensa. O torcedor sabe o quanto é difícil chegar nessa fase do campeonato com tranquilidade e ainda com ambição de crescer. A expectativa agora é consolidar a vaga e terminar o ano em alta, porque o reflexo disso vai muito além da classificação. Estar na Libertadores é um símbolo de evolução, é a prova de que o clube está no caminho certo, tanto dentro quanto fora de campo. E dentro de campo, o trabalho do elenco tem sido digno de aplausos. Jogadores que chegaram sob desconfiança se firmaram,
outros que vinham sendo criticados cresceram de rendimento, e a base, quando acionada, respondeu bem. O técnico soube equilibrar o grupo, rodar as peças e encontrar o encaixe ideal. Hoje o Bahia tem uma identidade clara, um estilo de jogo definido e um vestiário unido. Isso é fundamental para qualquer equipe que busca algo grande. A gente vê o reflexo desse ambiente positivo até nos treinos. O clima é leve, os jogadores estão sorrindo, e isso sempre é sinal de confiança. A torcida sente essa energia. Quando o torcedor percebe que o time acredita, ele vai junto, e é por isso que a Fonte Nova tem se tornado um dos estádios mais temidos do Brasil. A sinergia entre arquibancada e campo é algo que impressiona. Em cada jogo, dá para sentir que o Bahia joga com 12 em campo, tamanha a força que vem das arquibancadas. O desafio agora é manter o ritmo, porque o campeonato entra naquela fase em que cada ponto pesa como ouro. O Bahia precisa seguir firme, aproveitando a vantagem e transformando cada jogo em uma final. O próximo duelo contra o Bragantino, por exemplo, é daqueles que valem mais do que 3 pontos. É confronto direto, é chance de mostrar força e confirmar o excelente momento. A expectativa é de casa cheia, com o torcedor empurrando o time desde o aquecimento. Enquanto isso, o extracampo também segue movimentado. O trabalho de bastidores tem sido elogiado, especialmente na formação de jovens e na busca por reforços pontuais. O clube está conseguindo equilibrar o presente com o futuro, e isso é o que diferencia uma equipe momentânea de uma potência em construção. A chegada de novos talentos para a base mostra esse cuidado. O Bahia quer ser competitivo hoje, mas também quer garantir que daqui a 5 ou 10 anos continuará revelando grandes jogadores. Essa mentalidade profissional e estruturada tem feito toda a diferença. Os garotos que chegaram recentemente já estão se ambientando, e o clube tem investido em estrutura, acompanhamento técnico e suporte psicológico. O Bahia não quer apenas formar atletas, quer formar homens, pessoas preparadas para o futebol e para a vida. É bonito ver essa preocupação, e é algo que faz o torcedor se orgulhar ainda mais de vestir o manto tricolor. Enquanto o futuro é planejado, o presente exige intensidade. A volta de Kaique Alexandre é um reforço que chega em ótima hora. Ele vinha de um processo de recuperação longo, e agora parece pronto para retomar o ritmo. Sua presença dá mais qualidade ao meio-campo, acrescenta força e capacidade de marcação, além de ajudar na transição ofensiva. Ver ele treinando novamente é o tipo de imagem que motiva o torcedor, porque é mais um jogador importante voltando no momento certo. E quando o assunto é motivação, não tem como não falar de Pulga. O retorno dele mexeu com todo mundo. A foto postada recentemente, com aquele sorriso no rosto e o semblante leve, é uma cena que representa bem o espírito desse time. Pulga passou por momentos difíceis, com lesões seguidas que o tiraram de combate por bastante tempo, mas nunca desistiu. Trabalhou em silêncio, manteve a cabeça erguida e agora está de volta, pronto para brigar por espaço. A alegria dele contagia o grupo. É o tipo de jogador que vibra, que motiva os companheiros e que traz aquele algo a mais para o vestiário. O torcedor se identifica com isso, porque vê em Pulga a imagem da superação que o próprio Bahia viveu na temporada. Caiu, se levantou e voltou ainda mais forte. E agora o destino parece querer recompensar toda essa perseverança. O time está no topo da tabela, o elenco se fortalece, e o torcedor sonha novamente em ver o tricolor brilhando na América. E não é apenas um sonho distante. A matemática confirma que o Bahia tem grandes chances de se manter no G7 até o fim. Os adversários diretos têm confrontos complicados, e o Bahia tem mostrado regularidade. O time aprendeu a lidar com a pressão, e isso faz toda a diferença. Se continuar somando pontos, principalmente em casa, dificilmente alguém tira essa vaga. O elenco está focado, e a comissão técnica sabe que cada detalhe importa. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. O futebol brasileiro amanheceu em polvorosa depois da decisão do STJD de cancelar a partida que aconteceu entre Atlético Mineiro e Bahia, provocando uma verdadeira turbulência nos bastidores do esporte.
A medida inédita tem gerado intensos debates entre dirigentes, torcedores e especialistas, e deixou o mercado esportivo em estado de alerta. Fontes não oficiais, próximas às equipes, comentam que a decisão teria sido motivada por supostas irregularidades envolvendo a escalação de jogadores e questões logísticas que até então passavam despercebidas. O Atlético Mineiro, que vinha de uma sequência de jogos consistentes, teria se sentido especialmente atingido, enquanto o Bahia vê na medida uma oportunidade para questionar procedimentos antigos do campeonato. Nos corredores do futebol, comenta-se que a polêmica pode se arrastar por semanas, com possíveis recursos e contestações judiciais que prometem movimentar ainda mais o ambiente esportivo. Analistas não descartam que outros clubes fiquem de olho na situação, considerando precedentes para futuras decisões do STJD, especialmente em jogos de grande visibilidade e importância na tabela. Torcedores se dividem nas redes sociais, enquanto alguns acreditam que a decisão fortalece a transparência e a justiça, outros enxergam uma interferência excessiva em uma partida que já havia sido realizada. Além disso, especula-se nos bastidores que a decisão do tribunal poderia influenciar negociações de contratos, patrocínios e até mesmo estratégias de elenco, já que a indefinição sobre o resultado afeta diretamente a preparação para os próximos confrontos. Jogadores, segundo fontes próximas, estariam surpresos e frustrados, pois a incerteza sobre a validação do jogo gera impacto emocional e profissional. Nos clubes, reuniões emergenciais teriam sido convocadas para avaliar os próximos passos, enquanto conselheiros estudam se haverá possibilidade de novas medidas preventivas em partidas futuras. O burburinho não para, e cada comentário, declaração ou rumor é rapidamente replicado, aumentando a tensão entre torcidas, imprensa e dirigentes. Com uma decisão tão polêmica, o futebol brasileiro prova mais uma vez que nem só de gols e jogadas se faz o espetáculo, a política e as normas internas têm o poder de transformar uma partida em um verdadeiro caso de debate nacional. O desenrolar dessa história promete mexer com o calendário esportivo e alimentar especulações por bastante tempo, deixando todos atentos às próximas movimentações do STJD e aos possíveis desdobramentos nos clubes envolvidos. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!